Amém, galera. Olha só, eu prometo assim que eu não quero alfinetar ninguém, eu não quero deixar ninguém triste aqui, especialmente porque eu vi uma pessoa já com a camisa do time, mas é o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu no sábado, né? Uma tragédia para alguns, uma festa para outros, mas o Mengudo, pô, foi eliminado aí, perdeu a final da Libertadores. E uma coisa assim, tá baixo? Ah, tranquilo. É, uma coisa que aconteceu que foi meio bizarra é que um jogador, cara, que eu, mesmo não sendo flamenguista, admiro, deu mole nessa final. Então, o que, que rolou? Um jogador chamado Andréas Pereira, que, conversando com outros flamenguistas até, falava que o cara era muito craque, jogava muito. Conversei com uma pessoa, inclusive, flamenguista, que falou, cara, o Andréas Pereira é a pessoa mais ambidestra que eu já vi. É uma pessoa que conseguiu estar com a esquerda, estar com a direita, meteu vários golaços antes daquela final. E, na minha visão, pelo menos, boa parte da torcida do Flamengo gostava muito do cara. E era capaz de, inclusive, apoiar o cara, elogiar o cara, tipo, pô, o cara é muito craque, ele é muito bom. De repente, nos estádios, pô, cantavam o nome dele, sabe? Porque o cara era de fato bom. Ele era, assim, elogiado. Só que veio a tragédia da final. Para quem não sabe como foi, o Palmeiras fez um gol na prorrogação graças ao Andréas Pereira. Porque o Andréas Pereira foi tentar rolar a bola para o goleiro, tocar assim. E, gente, é um movimento bastante simples. É só fazer assim, tocar para o goleiro. Parece que ele se embolou e caiu, e a perna travou assim na grama, e aí ele caiu no chão. Aí o atacante do Palmeiras foi lá, pegou a bola, saiu cara a cara com o goleiro. Pô, gol do Palmeiras. E aí, o cara, que antes era meio que assim, cara, louvado mesmo, engrandecido, porque, pô, o cara era bom. Pô, a torcida descascou o cara, pelo menos naquele momento. Muitos torcedores ficavam com muita raiva dele, tipo, sai daqui, sai do Flamengo, você passou cor, que não sei o quê, e criticou muito o cara. Isso só me mostrou um negócio, assim, que deveria estar claro para a gente há muito tempo. Ninguém é capaz de receber elogios e de merecer elogios para sempre, de merecer louvor para sempre. Nada nesse mundo é capaz de ser exaltado e de não errar nunca. Então, cara, alguma hora ia acontecer, ele ia dar uma bola fora e a galera ia passar a odiar ele. É assim com todas as coisas da vida. Nada é perfeito, não existe nenhuma teoria filosófica que você vai achar maravilhosa e que vai ser engrandecida para sempre. Não existe nenhuma pessoa, nenhuma figura, nenhum personagem, nunca. Existe sim um Deus. Existe um Deus que é soberano, que é perfeito. Esse é um Deus que não decepciona, esse é um Deus que não falha, e esse sim é um Deus que deve ser e pode ser engrandecido para sempre. Ele nunca vai paçocar no final da Libertadores. Ele nunca vai falhar com a gente. Ele é o Deus perfeito que merece louvor. E a ideia do texto que a gente vai ler hoje, cara, é justamente trazer o quão maravilhoso é esse Deus, o quão grande é esse Deus, o quanto ele merece ser exaltado. E para a gente poder ler e aplicar esse texto na nossa vida, para ele fazer sentido para a gente, eu preciso que você me ajude agora com uma parada, que é o seguinte, abrir aí a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia no Salmo 98. Salmo muito top. Salmo 98, vão abrindo aí. Vou passar assim mais ou menos 10 segundos. Aí eu vou ter dimensão aí. Deixa eu ver. Estou vendo a Bíblia se movimentar aí. Clóvis já sabe o texto de cabeça, né? Então ele não precisa abrir. Quer ler pra gente? Beleza, então. Geral abriu, assim eu espero. Vamos ler. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palma os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém. Que baita texto. Pessoal, para explicar aqui, eu sei que essa altura do campeonato vocês já estão mais que craques,
Mas a gente está no Salmo, lendo livros de Salmo, e o Salmo basicamente consiste numa poesia barra canção que era registrada e que a galera do povo de Israel cantava ao longo da história. Então, tem umas pessoas que fazem até uma comparação assim. Imagina que aquela página na internet lá da Oceânica, que tem as letras da igreja. É como se fosse um hinário, entendeu? As letras das músicas ali que a galera cantava, das poesias e tal. E a gente pode classificar os salmos de diversas maneiras, como o Clóvis já explicou. Eu gosto de classificar da maneira mais fácil de todas, que Clóvis também me ensinou. Clóvis me ensina tudo. Que, cara, existem os salmos de alegria, de louvor, né? E existem os salmos de lamento, de tristeza. A gente está sempre tentando alternar aqui, um de alegria, um de tristeza, de alegria e de tristeza. Dessa vez, acho que vocês já repararam que o salmo é de bastante alegria, meu amigo. E se eu pudesse destacar, assim, algo que é especial desse salmo, e podendo explicar ele a fundo, é a progressão e a expansão do louvor à medida que o texto vai decorrendo. Então, primeiro, o salmista começa falando sobre a vitória que Deus trouxe para Israel, o povo escolhido, que era um povo dentre muitos povos. Depois, o poema segue dizendo que essa vitória do Senhor por Israel, ela seguiu para todos os povos da terra, não só o povo de Israel. Ele, inclusive, escreve assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Então, do povo de Israel foi para todos os habitantes da terra. Depois disso, o mais bizarro de tudo é que o cara, ele personifica a natureza. Não sei se você está acostumado com essa expressão, mas o rio não bate palma, o rio não fala, as montanhas não... Qual é a outra montanha? Não existe isso. Ele personifica parte da natureza. E aí chuta o que a natureza faz no Salmo. Louva a Deus também. Então, a ideia é o seguinte: o povo escolhido de Deus, de Israel, louvava a Deus. Mas não pode ser só o povo. Todos os habitantes da terra têm que louvar a Deus. Cara, mas não podem ser só todos os habitantes da terra. Tudo que existe na criação, toda a natureza, tudo que há, tem que cantar ao Senhor com alegria e louvar o Senhor com alegria. E para que tudo isso aponta? Para que esse salmo aponta? Isso aponta, cara, que a finalidade de todas as coisas existentes é louvar a Deus, é engrandecer a Deus. Isso aponta para o fato de Deus ser rei sobre todas as coisas, ser o governante supremo sobre tudo que existe. Ele é o rei soberano que deve ser aclamado, que deve ser exaltado com alegria. E aí, galera, eu acho que esse salmo, ele pode muito bem ser lido naqueles momentos em que você acha que, você não está entendendo o tamanho de Deus. Óbvio que ninguém nunca vai entender. Mas sabe, quando você ora assim, meio que de qualquer jeito, sem entender com quem está falando, ou quando você está se sentindo um pouco orgulhoso mesmo, quando você lê esse salmo, cara, você já se põe no seu lugar, porque é todo mundo louvando, minha finalidade é louvar a Deus, então eu sou pequeno, Deus é imenso. Enfim, o salmo é maravilhoso. E aí, galera, eu vou seguir explicando o texto, só que já tirando algumas lições pra gente, beleza? As lições, cara, é tipo assim, o que esse texto tem a ver com a nossa realidade? O que ele quer dizer pra gente? E a primeira delas é que a vitória do nosso Deus sempre é e sempre deverá ser visível. A vitória do nosso Deus, ela deve ser vista, beleza? Se você pegar lá nos versos 2 e 3, a gente vai ler que o Senhor anunciou a sua vitória às nações e que todos os confins da terra viram a vitória de Deus. O Salmo segue a ponto de apontar que todas as nações deveriam louvar a Deus, não só ver, mas louvar a Deus. Então, isso basicamente significa o que a lição está descrevendo. A vitória do nosso Deus, ela não tem que ser escondida, não, ela tem que ser visível. E é o seguinte, eu queria trazer um complemento aqui. No verso 1, a gente lê uma parada que talvez falhe um pouco a gente, a nossa memória, mas diz assim: a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Isso quer dizer o seguinte: a vitória, de fato, só aconteceu por mérito do próprio Deus. Não foi algo que a gente tenha feito. Não foram todos os povos da terra. Não foi sequer o povo de Israel que deu a vitória para Deus. A vitória, ela é de Deus. Deus conquistou com o seu braço direito, forte. Mas isso não quer dizer que, pelo fato da vitória ser de Deus, ela deve ser escondida em Deus.
A vitória, de fato, é de Deus. A gente nunca poderia vencer, a gente nunca poderia ser justo. Mas ela não fica escondida apenas para Ele. Um jeito de ilustrar isso, cara, é com uma parada que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram, especialmente vocês passaram pela escola. Olimpíadas da escola. Quem já participou de alguma Olimpíada assim, da escola, levanta a mão. Pô, a maioria, né? Eu sou do tipo de pessoa que se alguém falasse, vou dormir, não vou na Olimpíada não, eu já virava um cruzado de direita. Porque a Olimpíada, meu irmão, é tudo ou nada ali, é maravilhoso, é esporte, aí tem competição e tal. Cara, na minha escola, pelo menos, o vermelho sempre ganhava, senão, não quero fazer alusão ao Flamengo aqui, tá? Mas, cara, o vermelho sempre ganhava, e eu nunca estava no vermelho, né? Obviamente. Estava sempre no amarelo, essas paradas assim. E uma coisa que acontecia, pelo menos na minha escola, que era um pouco menor, era o seguinte, vários esportes aconteciam. Alguns tinham que acontecer ao mesmo tempo. Então, enquanto alguma galera jogava handball ou vôlei, alguém jogava dama, por exemplo. E ninguém queria jogar dama, mas eu tentava lá, né, jogar dama. E uma coisa que rolava é que, para a sua equipe ser a vencedora, eu espero que isso seja para todo mundo, né? Você vai ganhando modalidades, vai chegando no final, aí você ganha pontos, venceu o final, ganha outro ponto. E aí, quem tiver mais pontos, né, vai ser a bandeira, vai ser a cor vencedora. Acontece o seguinte, na minha escola, por ela ser pequena e algumas paradas acontecerem em paralelo, quando você ganhava uma modalidade, uma das coisas que você possivelmente teria que fazer era avisar para algum professor, ou falar ali, aí, ganhei. Para quê? Para aquela parada ser computada e a sua bandeira, a sua cor poder ganhar as Olimpíadas. Cara, é basicamente o seguinte, se eu ganhasse, eu não falasse nada para ninguém, a minha vitória não ia servir de nada para a minha equipe. Sério, ela ia ficar escondida comigo ali e a minha equipe que poderia ganhar por aquela pontuação que eu conquistei não ganharia. Uma parada análoga acontece com Deus e com a gente. Cara, Jesus venceu naquela cruz. Venceu. E essa notícia, ela tem que ser divulgada, meu irmão. Imagina se a gente descobre que Jesus conquistou pra gente a salvação na cruz e ressuscitou, e hoje ele está vivo e a gente pode ter um relacionamento com ele. Só que aí só uma fé sabe disso. E uma fé não conta pra ninguém. E aí só uma fé salva, valeu. E ninguém mais, não pode ser assim, cara. A vitória de Deus, ela tem que ser anunciada. A gente tem que fazer de tudo para torná-la pública. Porque, cara, quando a gente espalha a vitória de Deus, é aí que as pessoas que recebem a vitória de Deus, que conseguem ver a vitória de Deus e são tocadas pelo Espírito Santo, vão começar a engrandecer e a glorificar Deus, que sempre foi o propósito delas. Beleza? Então é muito importante, cara, que a vitória de Deus seja visível. A segunda lição que eu queria trazer para a gente é uma lição muito especial e muito importante. A gente deve louvar o Senhor com alegria. Meu irmão, a gente tem que se alegrar louvando o Senhor e engrandecer a Deus com alegria. Não é de qualquer jeito. E essa talvez seja uma das lições mais fáceis de provar para vocês no texto. Vou pegar alguns versículos aqui, por exemplo, no verso 4, dando uma resumida. Tá? Falava assim, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Beleza? Aí você pega, depois disso, verso 5 e 6, resumindo também, com harpa e cornetas, exultem diante do Senhor. Aí você pega o verso 8, batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Galera, num espaço de 4 versículos, a palavra alegria já foi usada 2 vezes. Tipo assim, é muito claro, é muito evidente que a gente tem que louvar a Deus com alegria. E aí, não só pelas passagens que tem a palavra alegria também, mas quando a gente vê o modo como as coisas ou as pessoas louvam, olha só, ele chega falando assim, cara, traz os seus instrumentos, vamos louvar, é tipo assim, traz a harpa, traz tudo, vamos embora, vamos louvar. Aí ele fala para o rio, cara, os rios devem bater palma, louvar. Você pega assim, você já bateu palma triste por alguma coisa assim? Você está no restaurante, você só ama o cheddar McMelt do McDonald's. Aí chegam para você e falam, o cheddar acabou, cara, você não vai mais poder comer aqui, acabou. Você vai bater palma? Acabou o cheddar. Não vai. Você só bate palma quando você está alegre, por algo que dê alegria. E é exatamente isso. Durante o salmo todo, ele vai desenhando o modelo de louvor como um louvor alegre, como um louvor que exulta. E, gente, pensando nas Olimpíadas,
tão estranho quanto alguém ganhar e não falar nada, é tão estranho quanto a pessoa ganhar e o time da pessoa não ficar amarradão com aquilo, não comemorar aquilo. Ganhou o ponto, vai, entendeu? Cara, a gente tem a vitória de Jesus que se tornou visível para a gente. Não faz sentido a gente não comemorar, a gente não, ficar alegre, louvar. E, gente, eu trouxe uma explicação sobre o braço de Deus, porque eu precisava que vocês entendessem o seguinte, meu irmão, era tudo ou nada ali em Jesus, tá? Jesus era a única esperança que a gente tinha de ter um relacionamento com Deus. Ele era o único que era capaz de desenrolar aquilo, de vencer a morte pela gente. Ele era, na real, a nossa única opção. Ele era a única opção. E a notícia boa, cara, adivinha? A oposição dos judeus não foi a vencedora. O prego nos braços e nas pernas de Jesus não impediram ele. A traição de todos os amigos de Jesus não fizeram Jesus parar. O fato de ele ter ficado morto por 3 dias num sepulcro não decretou a morte como vencedora. A real, cara, é que Jesus ressuscitou, é que Jesus venceu. Não foi a morte que venceu, não foi o inimigo vitorioso, foi Jesus, o vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se assenta à direita de Deus e vai julgar o mundo com justiça. A Ele tem que ser sempre a glória, sempre Ele merece o louvor, a adoração. Então, meu irmão, use o seu instrumento, use a sua voz, use o seu coração, usa tudo que você tiver. Jesus venceu, Ele precisa ser louvado, Ele precisa ser louvado essa noite. Ele precisa ser louvado essa noite. A gente canta uma música aqui que é maravilhosa e eu queria, trazer para vocês. O inimigo foi derrotado, a morte não pôde impedir. Cantarei para sempre a tua vitória e vou cantar para o mundo inteiro ouvir. A escuridão tentou te derrotar, mas nada pôde te impedir. Cantarei para sempre a tua vitória e vou cantar para o mundo inteiro ouvir. E a música traz uma ordem para a gente. Cante e louve pela vitória. Foi Jesus quem venceu na cruz. Só a Ele seja toda a glória. Grite o nome de Jesus. A Ele tem que ser toda a glória para sempre. Com alegria, porque Ele venceu. Ele é vitorioso. E mais. Essa alegria em louvar, esse louvor, ele não pode durar só um momento. A nossa terceira lição é a seguinte. Enquanto Deus não para, o louvor não pode parar. Enquanto Deus não para, o louvor não pode parar. Eu vou trazer uma explicação para vocês desse salmo. Essa explicação, ela é difícil, mas eu preciso que vocês me acompanhem, porque ela vai trazer assim, um fundamento para a gente entender essa verdade. No início do salmo, o salmista declara que a gente devia cantar ao Senhor um novo cântico, beleza? E por quê? O próprio salmo diz, pois Ele fez coisas maravilhosas. Repara no tempo verbal, Ele fez. Cara, eu não posso afirmar que por ele estar usando o tempo verbal do passado, Deus tenha feito algo antes dele estar fazendo aquele salmo. Porque acontece de alguns textos proféticos, a pessoa profetiza, né? A pessoa falando aquilo, meio que se transportar para um tempo futuro e falar coisas que ele fez, sendo que na verdade não aconteceram ainda. Então, isso eu não tenho como negar. Mas a gente vai seguindo no Salmo e a gente percebe que no final ele usa um tempo verbal diferente. Olha só, no final do Salmo, o salmista diz que a natureza vai louvar o Senhor porque Ele, o Senhor, vem, que o Senhor julgará a terra com justiça. Cara, isso demonstra que, no mínimo, do mínimo, existe um contraste entre passado, ainda que o passado seja adiante do salmista, e um futuro, mais adiante ainda do que ele estava dizendo. Existe esse contraste. E o que isso demonstra para a gente é que Deus, de fato, fazia e fez. E que Ele vai fazer e continua fazendo. Isso demonstra que Deus é o início e o fim. Que Ele é o alfa, Ele é o ômega, que são os tipo A e Z. Ele, com certeza, venceu. E, com certeza, vai vencer. Deus não para de agir. Então, assim, se você está bolado pensando, meu irmão, esse salmista tem que se decidir. Ele vai louvar a Deus, como ele disse no início do salmo, porque Deus fez alguma coisa,
ou porque Deus vai fazer alguma coisa? A resposta para isso é o seguinte: você vai louvar a Deus pelo que Ele fez, e você também vai louvar a Deus pelo que Ele vai fazer. De qualquer modo, a gente tem certeza que Ele fez. De qualquer modo, a gente tem certeza que Ele vai fazer e que Ele continua fazendo. Então, de qualquer modo, você tem motivo para louvar. De qualquer modo, o louvor não pode parar. Porque Deus não parou. Porque Deus não para e Deus nunca vai parar. Enquanto você estiver achando motivos de que Deus fez louvando, ou que Deus vai fazer louvando, você vai entender que no final das contas, os motivos pelos quais você louva a Deus não são bênçãos que Ele te deu no passado, ou promessas de coisas que Ele vai te dar no futuro. Na verdade, você vai estar louvando a Deus por quem Ele é, porque Ele, na real, é o início e o fim. Você vai entender que as bênçãos de Deus só vão demonstrar quem Ele é, cara. O Deus completo. Sério, você pode olhar para tudo quanto é lado, para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro. Deus está em tudo. E Ele vai ser e merece ser louvado em tudo. Então, que aplicações a gente pode trazer para a nossa vida? A gente trouxe paradas muito maravilhosas. Eu não me evitei, eu tive que aplicar na nossa vida. Mas agora, oficialmente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer diante desse salmo? A primeira coisa que a gente pode fazer é óbvia. E não deixe de ser importante. Espalhe a vitória do nosso Deus por onde você for. Eu preciso espalhar a vitória de Jesus, a vitória do nosso Deus maravilhoso por onde quer que eu ande, por onde quer que eu passe. Os teus amigos, eles já sabem que Jesus venceu numa cruz por nós. Você já contou para eles o que é o Evangelho? Eles já sabem que Jesus também vai voltar? Porque é o seguinte, eu queria abrir um parênteses aqui sobre uma questão que eu mesmo, quando eu prego, muitas vezes, Deus toca no meu coração e eu abordo, sobre às vezes a gente ter vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Isso é uma barreira que precisa ser quebrada na nossa vida. A gente fica com medo de repente, a pessoa julgar a gente, ou da pessoa achar nada a ver e querer se afastar. A gente tem essa vergonha às vezes, e essa é uma barreira que precisa ser quebrada, porque, a gente não pode ter vergonha do nosso Salvador. Beleza? Ele é tudo que a gente é e a gente precisa falar dele naturalmente. Acontece, porém, que às vezes, até quando a gente quebra essa barreira, a gente traz um enfoque sobre a mensagem do Evangelho e menospreza outra parte do Evangelho, que é muito importante. Tão importante quanto, ou talvez até mais importante. Às vezes a gente prega o Jesus que sofreu, o Jesus que foi crucificado. Isso de fato aconteceu, isso de fato é verdade, isso de fato mudou a nossa história. Mas a gente deixa de lado o fato que depois de Jesus ter sofrido, depois de Jesus ter morrido, Ele ressuscitou por 3 dias. A gente esquece de falar que Ele venceu a morte. Então, assim, às vezes a gente começa a criar um Deus coitadinho, um Deus pequeno, sendo que Deus é imenso, cara. Então, eu queria trazer essa parada para vocês. A gente precisa falar do Evangelho para os nossos amigos de oração de maneira mais completa. Você precisa poder chegar falando assim, Jesus é soberano. E Jesus, no 3º dia, não importa o que as leis da natureza falhem, não importa o que o nosso professor de física e tudo que a gente vê à nossa volta falhe. Jesus, de fato, ressuscitou no 3º dia. A gente tem que saber falar essas palavras para o nosso amigo de oração. E mais. No Salmo a gente vê, Ele vem, julgará o mundo com justiça. Cara, a vitória de Jesus também se completa na segunda vida dele. Então a gente também tem que ter aquela coragem, cara, ainda que faça a gente parecer mó cri-cri ou maluco, de falar, Jesus está vindo, tá? Tempo tá chegando, cara. A qualquer momento Jesus pode vir. A gente tem que falar da vitória de Jesus. Beleza? A gente tem que falar da vitória de Jesus por onde quer que a gente passe. Isso por quê? Simples. Porque o nosso Deus venceu e o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. A segunda aplicação que eu queria trazer para vocês é que a gente nunca deve parar de louvar com alegria. Isso porque Deus nunca parou de ser Deus. Enquanto Deus não deixar de ser Deus, a gente não pode parar de louvá-lo com alegria. Sabe que eu estou falando muito de futebol, queria trazer mais uma experiência que aconteceu. É o seguinte, há um tempo atrás, o Botafogo jogou contra o Vasco. E aí, não sei se vocês estão lembrados, não sei se frequentam o Gol, mas estava rolando Olimpíada em paralelo. E aí, Felipe chamou a galera, fica aí depois do culto, porque a gente vai projetar aqui no Up Room o jogo de vôlei, para geral ver, comer uma parada aqui e curtir. Aí Leleche, que eu acho que estava até na câmera ali, Leleche é vascaíno doente, né? E antes de ter o jogo de vôlei, que era tardão, estava rolando Botafogo e Vasco. Eu falei, Leleche,
o glorioso. Bota aí, cara, bota aí. Aí ele botou, cara, projetou na tela o jogo do Botafogo e do Vasco. E aí aquela pressão e tal. E, cara, eu queria muito que o Botafogo ganhasse. E o que aconteceu, o óbvio, né? O Botafogo ganhou de 2-0. Foi maneiro pra caraca, porque tinha mais gente assistindo. Aí o nego gritou e comemorou, que não sei o quê. E aí eu fui falar com o Fabrício, né? Qual é, Fabrício? Se eu não me engano, foi mais ou menos assim. O que o Fabrício falou, eu tenho certeza. Não lembro exatamente o que eu falei. Mas algo no sentido, qual é, Fabrício? O Botafogo tá embalado, hein? Pô, sei lá o quê. Porque Fabrício é vascaíno também. E aí Fabrício falou assim, Diogo, seu time tá na Série B, cara. Você não pode comemorar nada. Tipo assim, nada. Não faz sentido você comemorar nada. Você pode ficar feliz porque ganhou do Vasco, cara. Pô, tá na Série B. Então, tipo assim, para ele, se o Botafogo metesse 6-0 no Cruzeiro, 7-0 no Vasco, pô, não interessa. Você não pode se alegrar. O time está na Série B. Em qualquer circunstância, eu não poderia ser alegre por causa daquela condição. Série B. Só que, na nossa vida, acredite se quiser, a realidade que Deus oferece para a gente é diferente. É pelo contrário. Na realidade em que a gente vive com Deus, não importa o resultado das coisas, não importa as coisas que aconteçam, a gente sempre tem motivo para louvar, a gente sempre tem motivo para agradecer e para glorificar a Deus com todo o nosso coração. Por quê, cara? Porque Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. Deus fez, no passado, coisas maravilhosas na nossa vida. E a gente vai sempre louvar por isso. Mas aí, cara, se aconteceu porque aconteceu, de que você está passando por um momento difícil, aí você fala assim, Diogo, eu não consigo enxergar Deus na minha vida, cara, eu não consigo enxergar Ele agindo na minha vida, poxa, eu não consigo levar para o meu coração as coisas que Ele fez. Se for esse o caso, a gente vai lembrar do salmista. A gente vai poder olhar para o futuro também e ter motivo para louvar a Deus. De qualquer modo, a gente está cercado. Sempre tem motivo para louvar a Deus. A questão é o seguinte, cara. Ele é o início e o fim. Ele é Deus. A gente sempre vai louvar Ele. E se mesmo quando a gente não vê, Ele faz, mesmo quando a gente não vê, a gente tem que louvar a Deus. Mesmo quando a gente não sente, a gente tem que louvar a Deus. Se Ele nunca parou de agir, se Ele nunca para de agir, e se Ele nunca vai parar de agir, eu nunca vou deixar de louvar. Essa é a verdade. A banda já está aqui, eu ia chamar vocês mesmo. E uma outra questão que surge é o seguinte, se eu entendi agora que eu tenho que louvar, que minha vida é para louvar, que eu tenho motivo para sempre para louvar, como é que eu vou louvar? Do jeito que eu expliquei há pouquíssimo tempo atrás. Você vai louvar com alegria. Você vai usar o seu instrumento, você vai usar a sua voz, você vai usar o seu coração, tudo que você tem, e vai cantar de alegria ao Deus que é todo-poderoso. Posso trazer uma última curiosidade para vocês? Não sei se todos vocês sabiam disso, mas uma discussãozinha, ou talvez uma questão a ser levantada no início da igreja era o seguinte: quando que ia rolar o culto? Porque a gente sabe que os cultos tradicionalmente rolam no domingo, beleza? No domingo. Só que a Bíblia traz que sábado seria o dia que Deus, foi o dia que Deus descansou de fazer a terra, e os judeus guardavam muito o sábado como um dia especial. Então, a princípio, faria algum sentido a igreja se reunir no sábado, tradicionalmente. E o domingo que a gente conhece seria o sábado. Seria mais comum, mais tradicional a gente estar aqui no sábado. Por que que a igreja primitiva, bem no iniciozinho da igreja, escolheu se reunir mais pelo domingo? Alguém sabe por quê? Talvez saibam. O motivo principal disso era porque Jesus tinha ressuscitado no domingo. Estão ligados que a Páscoa acaba no domingo mesmo? Jesus ressuscita no domingo. E por isso, o culto que a gente tem domingo aqui se chama culto de celebração. A gente celebra o fato de Jesus ter ressuscitado. Pô, galera, a gente canta e louva pela vitória, porque Jesus venceu na cruz, porque a Ele tem que ser toda a glória. Vocês estão entendendo? O culto, cara, é lugar de a gente cantar com alegria, com fervor. Amém? A gente celebra a vitória do nosso Deus. Queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento. A ficar de pé. Eu queria ler mais uma vez um pedaço do Salmo. A gente vai ler o Salmo, assim, com todo o nosso coração mesmo. Eu espero que vocês entendam a profundidade do Salmo nesse momento, entendam a profundidade do que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A galera já está aqui em cima, a gente vai louvar o nosso Deus Todo-Poderoso.
Irmão, se você entendeu a vitória de Deus, se você entendeu o que Jesus conquistou, é impossível você não sair desse culto querendo dar tudo que você tem a Jesus em louvor. Eu vou ler o Salmo mais uma vez. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Só Ele poderia conquistar a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa ao som de canções, com cornetas ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei, aleluia. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e todos os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, cantem diante do Senhor. A gente vai cantar diante do Senhor porque Ele vem, e Ele vem fazer justiça, para a honra e para a glória dEle. Eu te convido, louve a Jesus, cante e louve pela vitória. Amém.